Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja bem-vindo ao Café Virtual. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 13, que ele se refere a uma passagem do Sermão do Monte que Jesus fez. Um sermão admirável que fala com os discípulos, orienta como deve ser o comportamento, o estilo de vida de um cristão. Especialmente nesse texto nós lemos o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por que Jesus usou a figura do sal para identificar um cristão? O sal sempre teve grande importância, especialmente naquela época sem geladeira. O sal era usado para preservar os alimentos e era tão precioso que o soldado romano, eles recebiam o pagamento na forma de sal, por isso o nome salário. E até hoje, né, quando a gente compra alguma coisa muito cara, a gente diz assim, o preço está salgado, né? Quais as funções do sal, especificamente do cloreto de sódio? Ele tempera, ele traz sabor ao alimento, ele acentua, né, o gosto do alimento, ele preserva, conserva o alimento, ele é usado na fabricação de vidros, de sabão, ele é muito usado também no tratamento da água, em cirurgias, na nutrição de animais, de plantas, também é usado no controle de funções orgânicas, né? O corpo usa tanto para transmitir impulsos nervosos como também na movimentação de músculos. O que eu aprendo, então, com tudo isso? Por que um cristão deve ser o sal da terra? Primeira coisa, né? Uma comida sem sal, ela é muito ruim. A gente realmente descarta, né? Não se agrada dela, né? Uma comida sem sal. O sal, ele dá sabor, ele dá tempero. Mas é interessante que ele tem que ser na medida certa, no lugar certo, né? Ele leva sabor. Assim eu aprendo que, como sal da terra, né? Apesar de ninguém ver o sal no alimento, mas ele participa de uma forma sem ser notado. E a sua ausência traz saudade. Que o meu relacionamento, que a minha presença nesse mundo seja assim, seja agradável, eu torne aonde eu estiver um ambiente gostoso, com gostinho de quero mais, né? E tem que ser o tanto exato, eu não posso exagerar. Eu tenho que tomar cuidado com os excessos, né? Não impor a minha presença. E comer sal junto com o outro é algo muito interessante. Compartilhar uma mesa é muito interessante, muito gostoso, né? No Oriente Médio tem um ditado que diz assim: há pão e sal entre nós, significando aliança, cumplicidade, fraternidade, né? Então, é tão interessante que no Velho Testamento, Jesus, ele colocou uma aliança com o homem, uma aliança de sal entre ele e Israel, um pacto indissolúvel. Agora, o sal, Jesus fala, o sal da terra, né? O sal, ele pode ficar no mundo, ou ele também pode ficar no saleiro. Vamos chamar o saleiro de igreja. Muito bom, muito importante estarmos juntos, né? Mas ali a gente está junto, unidos, mas não está custo a nada. Por outro lado, quando o sal sai do saleiro, ele tem que fazer diferença. Muita gente prefere ficar na igreja, é cômodo, né? Ficar só ali e, enquanto isso, muitas vezes o seu lar está vivendo momentos tão complicados. Nós precisamos, meus amados, estarmos levando sabor
aonde Deus nos colocou. Seja para o nosso cônjuge, seja para os nossos filhos, fazendo diferença lá fora. É bom, é agradável ficar dentro do saleiro, mas é muito importante que a gente saia de lá e faça diferença, o propósito de Deus para nós. Daniel, ele estava muito bem em Jerusalém, mas ele foi levado como escravo para a Babilônia. E lá ele fez diferença tão grande na Babilônia. Se você estudar a história de Daniel, ela é fascinante. Ele foi sal ali na Babilônia, onde Deus o colocou. Então, onde Deus te colocar, seja no seu lar, seja no seu emprego, seja na sua vizinhança, que possamos fazer diferença. O sal, ele tem também a função, ele é antisséptico, ele preserva o ambiente, ele combate infecções. Quando locais que não têm geladeira, eles preservam a carne usando sal, né? E isso aí conserva a carne por muito tempo. Também, quando alguém extrai o dente, muitos aconselham a fazer bochecho com água morna e sal. Porque o sal, ele limpa feridas, ele elimina bactérias, ele elimina germes. E nós cristãos, nós somos chamados para testemunhar no mundo, né? Sendo com uma vida sem corrupção, uma vida que evita o mal, que traga algo de bom, né? Muitos cristãos, às vezes, eles criticam a corrupção, mas quando chega a vez dele, na primeira oportunidade, já acontece de pedir para não pagar uma multa ou furar a fila de um SUS ou de um hospital. Na prática, será que eu tenho realmente feito diferença? Sido sal, preservado o ambiente de corrupção, de contaminação. Como cristão eu preciso fazer diferença, como igreja também. A igreja precisa praticar e ensinar os princípios bíblicos. Quando você estuda a história da igreja, tirando os percalços, momentos difíceis que o mundo passou, de maneira geral, a igreja tem levado os princípios bíblicos e isso tem norteado e ajudado muito o comportamento humano. A criação de universidades, o incentivo a pesquisas foi iniciativa da igreja. A igreja tem influenciado artes, tem também atuado na área social, em asilos, orfanatos, em locais que trata de dependentes químicos. A igreja teve um papel muito importante no abolicionismo, né? Então, isso é participar do mundo, sim, com perdão, com graça, né? Parafraseando aquela frase tão conhecida, né? Quando a pessoa é sem sal, é uma pessoa sem graça, né? A igreja, nós temos que ter graça, temos que ter perdão, temos que ter misericórdia, né? Jesus falou, eu não peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Jesus fala assim, olha, vocês vão estar no mundo, mas guardados por Deus, né? Guardados por Deus, convivendo com incrédulos, mas sem ser conivente com o pecado, convivendo com a prática de corrupção em volta de nós, sem praticá-la, mas praticando sim o perdão, a misericórdia, com amor firme, né? Sem ter aliança com o erro, evitando a todo momento a não nos contaminarmos, como Daniel lá na Babilônia, ele decidiu firmemente não se contaminar. A história de Daniel é linda, né? E naquela época, quando Jesus trouxe essa mensagem, o sal era tirado especialmente do Mar Morto, que tinha uma mistura de elementos químicos que muitas vezes, tantas impurezas, mistura de outros minerais que perdia o sabor. E assim, nós devemos tomar cuidado, porque quando nós ficamos, às vezes, longe de Deus, e às vezes nos misturamos com valores, com filosofias erradas, a gente acaba ficando uma pessoa sem sabor, uma pessoa sem valor, uma pessoa sem função. Fica assim uma pessoa difícil de se lidar. São aquelas pessoas que quando você lida, né, você tem que pisar em ovos, porque são aquelas pessoas difíceis que às vezes paralisa o outro, né, dificulta as coisas e prejudica o ambiente que
Deus nos ajude a não nos contaminarmos, a estarmos cada dia mais perto dele, da sua vontade, preservando nossos ambientes, conversas, as alianças que a gente faz, influenciando o ambiente, sim, de modo benéfico, sem ser influenciado por ele. Que as circunstâncias que a gente vive não nos tornem estéreis, sem sabor, mas que a gente possa realmente trazer diferença, né? Como o sal da terra. Em 2 Reis 2, 21, o Senhor, ele sara a fertilidade do manancial das águas, utilizando o sal. O sal, quando ele participa do meio, ele traz um momento agradável, um local agradável, fecundo, né? Em Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis responder a cada um. Que Deus trabalhe no nosso coração, para que a nossa conversa desperte a sede espiritual das pessoas, seja na medida certa, temperada com sal, na dose certa, para que as pessoas sintam sede, queiram saber mais de Jesus, queiram saber mais da vida eterna. Que Deus me ensine a ser sal, que não banalize o pecado, que não negocie, né, o sagrado, que nós possamos sermos íntegros numa sociedade tão confusa, tão permissiva. Que Deus nos ajude a termos sempre uma palavra temperada, agradável, que leve cura, que leve a outra pessoa ânimo, esperança, uma palavra fértil, uma palavra da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos ser sal da terra, assim como Jesus nos orientou. Até a próxima, se Deus quiser.